noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Amém. Meus irmãos, quando se trata, meus irmãos, de reino dos céus, que é o tema da mensagem, dessa série de mensagens que nós estamos vendo agora, e quando se trata de um salvo em Cristo Jesus, essas duas realidades elas não podem ser analisadas de formas assim, bem separadas. Não pode. O que eu quero dizer com isso? Nós, como crentes, nós almejamos a nossa coroa no céu junto a Deus. Amém? Mas como salvos em Cristo Jesus, nós olhamos para o céu como algo que nós deveríamos conquistar. E sabe quando nós vamos caminhando rumo ao reino, pregando o Evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós também vamos achando que o que faremos durante a caminhada é o que nos garante que o que de fato nós entraremos no céu. E aqui, como eu disse domingo passado, a má notícia é que se essa for a minha e a sua fé, meus irmãos, se isso for o que cremos, de fato, é muito provável que Deus ainda não tenha convertido o meu e o seu coração. Essa é uma realidade. E com isso ainda nós estamos longe de fazer parte do reino. Mas a boa notícia é que se entendemos quem nos salvou, apesar de mim e de você, que foi Cristo Jesus, tudo que nós faremos a partir de então, for apenas para a honra e para a glória de Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, nós fazemos parte do reino. E essa é a grande diferença daquele que é salvo em Cristo Jesus e aquele que acha que é salvo em Cristo Jesus. Um salvo em Cristo Jesus, ele peca? Sim, mas ele luta contra o pecado. Um salvo em Cristo Jesus, ele presta atenção na palavra do Senhor e tenta colocar em prática todo dia, morrendo a cada dia e renascendo a cada dia em Cristo Jesus. Sim. Se esse é a sua realidade, meu irmão, tenha plena convicção. A nossa salvação, a nossa vida eterna, ela já começou, mesmo eu e você estando aqui. Nós só estamos aqui, mas se Deus salvou eu e você daquilo que era destinado aos ímpios, isso significa que a nossa eternidade, irmãos, isso já começou. E isso é motivo de muita, mas muita alegria no meu e no seu coração. Amém? É por isso que nós nos reunimos como família em Cristo Jesus, para eu e você adorarmos, para eu e você louvarmos, engrandecermos esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, de tudo que há, na sua glória, na sua majestade. Ele se importou comigo e com você. E isso, apesar de mim e de você, apesar do meu e do seu coração. E não se engane, foi Ele que amou eu e você primeiro. Antes mesmo de eu e você estar no ventre da nossa mãe, antes mesmo de tudo isso aqui que você consegue enxergar existir pela sua palavra, Ele já sabia quem estaria com Ele na glória. Se você está aqui, irmão, é um privilégio. Louvado seja Deus por isso. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, dos versos 38 até o verso número 50, aliás. 38 a 50. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos seguia. Jesus, porém, respondeu: Não proibais,
ninguém há que realize um milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Assim qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Quem porém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que tendo duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares na vida aleijado do que tendo dois pés ser jogado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho só, do que tendo dois ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como recuperar o sabor? Tende sal em vós mesmos e preservar a paz uns com os outros. Até aqui. Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e clamamos, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito, que abra nosso coração, Senhor, e abra nosso entendimento, para que nós possamos compreender as verdades contidas aqui, e que isso de fato, Deus, possa ressignificar o nosso coração, de dentro para fora, que nós possamos a cada dia, Senhor, olhar para a cruz de Cristo, e que somente Cristo seja visto através de tudo que nós fizermos, tudo que nós agimos e pensarmos nesse mundo aí fora. Seja conosco, Deus, e muito obrigado por esse privilégio que nós temos em Cristo Jesus. É o nome dele que nós oramos, já agradecidos. Amém. Para a gente entender um pouquinho essa passagem aqui, os discípulos de Cristo Jesus, eles tinham acabado de chegar em Cafarnaum, passando por uma cidade chamada Cesareia de Filipe, e como nós vimos no domingo passado, Cristo já deu uma lição muito importante para os discípulos do passado, mas também uma lição muito importante para mim e para você, de como nós temos que ser fazendo parte do reino. Como eu e você temos que nos portar à medida que eu e você caminhamos sentindo o reino de Deus, porque nós não podemos perder essa perspectiva, irmão. Se você é um salvo em Cristo Jesus, e se foi Cristo Jesus quem te salvou, nós já fazemos parte do reino. E se eu e você fazemos parte do reino, como que eu e você temos que nos portar no reino? O mundo aí fora vai dizer para você como eu e você temos que nos portar segundo o padrão do quê? Do mundo. Mas o que Cristo disse acerca do mundo, para que eu e você não nos moldemos àqueles padrões, nos moldemos ao caráter de Cristo Jesus. E foi para isso que eu e você fomos separados desse mundo e inseridos no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Portanto, Deus dá para mim e para você o tempo de uma vida inteira. Uma vida inteira. Para que eu e você aprendamos o que Ele veio, e apesar de ser Deus, em toda a sua plenitude, Ele se fez servo e serviu, não só a igreja, os discípulos, mas todo aquele que Ele se compadeceu e que chegou a Ele com um coração contrito, com um coração sincero. Portanto, irmãos, nós temos uma vida inteira pela frente, para que eu e você aprendamos qual é essa característica, como ser de fato um servo em Cristo Jesus. Eu costumo dizer que a igreja é uma espécie de universidade que Deus deu para mim e para você.
para que nós aprendamos, através da sua palavra, como eu e você temos que ser servos. Porque dentro da igreja de Cristo, há muitas pessoas que acham que servir do jeito que ela entende que deva servir. Nós sabemos que não. Na igreja de Cristo Jesus, todos temos que seguir nossa única regra de fé e de prática. E absolutamente tudo como nós devemos fazer, segundo a vontade daquele que nos criou, daquele que nos salvou, está aqui. Portanto, aqui está tudo o que você precisamos para saber como ser um bom servo. Muitas pessoas acreditam que chegando no céu, cheguei, alcancei a glória, alcancei o céu, e agora sou filho do homem, sou filho do Criador de tudo. Irmão, nós vamos servir no céu também. Por isso que Deus deu essa oportunidade ímpar chamada igreja, para que eu e você passamos o período de uma vida inteira aprendendo como servir. Porque a alegria minha e sua de estarmos na glória vai ser tanta que servir vai ser o maior prazer que eu e você vamos ter, pelo simples fato de você olhar em volta e saber que você está na glória. Amém, irmãos? E hoje nós veremos mais uma coisa muito importante acerca de quem já faz parte do reino. Vocês lembram que na série passada nós vimos muitos assuntos relacionados à vinda de Cristo Jesus e como vai ser no momento que Cristo voltar, em todos os aspectos de um gentil e de um crente em Cristo Jesus. O que vai acontecer com um e o que vai acontecer com o outro. Agora nós estamos falando, irmãos, com a igreja, a respeito da igreja, daquele que já foi salvo em Cristo Jesus, daquele que já faz parte do reino. E a minha e a sua vida, ela é pautada no quê? Nos valores que eu e você temos. E os valores nós aprendemos de que forma? De várias maneiras. A primeira e a principal de todas, que recai sobre o pai e sobre a mãe, é ser transmitido esses valores segundo a vontade de Deus, segundo a ótica de Deus, de você pai, de você mãe, para o seu filho, através da palavra. Vocês perceberam que é muito interessante a forma como Deus instituiu que tudo se criasse, que tudo se fizesse, e a forma como Ele instituiu também de salvar as pessoas, é tudo, irmãos, através da palavra dele. Perceberam isso? Tudo através da palavra do Senhor. Portanto, pai e mãe. O pai e mãe foi chamado por um desafio muito grande, que é passar os valores do reino, que ele ao longo de uma caminhada, ao longo de uma vida, ele tenha que ter absorvido isso segundo a vontade do Senhor. E passar isso para quem? Para os filhos. Para que os filhos, quando cresçam, tomem as decisões corretas, todas pautadas na vontade de Deus, e façam a mesma coisa com a geração seguinte. Isso chama-se discipulado. Se eu e você somos chamados discípulos de Cristo, nós estamos formando o quê? Novos discípulos, não é isso? Mas tem crente que acha que isso compete somente à igreja. Não, esse negócio de discípulo, isso é coisa do pastor. Isso é o pastor que tem que resolver. Não, irmãos, eu também sou discípulo. Eu também sou discípulo, assim como cada um que está aqui. Nós, a igreja, o culto formal, nós nos reunimos para louvar e engrandecer o nome de Deus, cantar as maravilhas que Ele faz na nossa vida, que Ele fez ao longo de toda a história, ouvir a Sua palavra, e através da Sua palavra nós vamos tirar os princípios que vão formar os nossos valores. Aí, quando eu e você estivermos lá fora com a nossa família, cabe a mim e a você, pai e mãe, transferir através da palavra, na vida como nós vivemos, mas principalmente através da palavra, que foi a forma como Deus instituiu,
todos esses valores para o filho. Meus irmãos, significa que o filho, assim como eu e você quando era filho, nós vamos seguir fielmente? Não. Alguns sim, outros não. A maioria não. Eu sou prova viva disso. Mas a semente do Evangelho, ela tem que ser plantada no coração do filho. Porque quando chegar um momento real, de necessidade real, em que ele parar para analisar a situação que ele se encontra, talvez por alguma escolha que ele mesmo tenha feito, e ver o tamanho da consequência que aquilo vai trazer para a vida dele, segundo essa má escolha, ele vai se lembrar dessas palavras que você, pai e mãe, colocou no coração deles, fazendo cumprir assim a vontade do Senhor, amém? Meus irmãos, isso aqui não é uma brincadeira. Gerações de servos são formados a partir dos pais. Os pais aprendem os valores e transmitem para os filhos, amém? Essa é a ótica do reino. E você, irmão, que já faz parte do reino, é o mínimo que Deus espera de mim e de você. Eu e você não podemos agir da seguinte forma: mas valores, meu filho aprende na escola. Vocês pararam, quem é pai e mãe aqui e tem criança na escola? Vocês já pegaram os livros e as cartilhas que os filhos têm na escola e já deram uma lida? Sim ou não? Meus irmãos, não se iluda. O inimigo da minha e da sua alma age de todas as formas, de todas as maneiras, para que o seu filho seja, no mínimo, distraído. Se ele for um salvo em Cristo Jesus, mais cedo ou mais tarde, por qualquer situação na sua vida, seja por dor, seja por qualquer outra coisa, ele vai vir para o reino. Mas o inimigo ele vai fazer de tudo que ele puder para que isso não seja uma verdade. E se o filho for salvo, ele vai distrair o filho. Mas ele vai distrair o filho com toda a força que ele tem. Porque ele sabe que esse projeto chamado Igreja de Cristo Jesus se dá através do quê? De discipulado. Ele vai tentar minar o quê? Sempre a próxima geração. Pai, mãe, não brinque com isso. Amém? Os valores do reino, eu e você, pai e mãe, se você não sabe os valores do reino, irmão, se esforce. Porque nós temos uma missão, que é transportar esses valores para a geração seguinte. E hoje nós veremos, irmãos, coisas preciosas, lições preciosas que Cristo deixou aos seus discípulos do passado, mas também a mim e a você essa noite, amém? Leia comigo, mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos ver ponto a ponto, amém? Leia comigo o verso número 1. Aliás, verso número 38. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, porque ele não nos seguia. Meus irmãos, eu e você somos servos de Cristo Jesus, e nós servimos ao nosso Rei. Se tudo que nós fazemos é para a honra e para a glória de Deus, deixa eu fazer uma pergunta: será que Deus, na sua imensidão, no seu poder, Ele pode usar outras pessoas em nome de Cristo para fazer um bem para quem quer que seja? Sim ou não? Ou é só discípulo? O que os irmãos acham? Meus irmãos, Deus, na sua graça e misericórdia, no seu poder, Ele usa quem Ele quiser e da forma que Ele quiser, sempre buscando, visando o que é a honra e a glória do seu nome. E aqui nós podemos ver, irmão, que o apóstolo João, ele disse a Cristo que proibiu que uma outra pessoa, só pelo fato de não pertencer ao círculo dos discípulos, proibindo essa pessoa de expulsar um demônio de outra em nome de Cristo, pelo simples fato de não pertencer ao grupo a qual ele pertencia. Meus irmãos, você para pensar que essa coisa de grupo traz para mim e para você alguns valores meio complexos, meio complicados?
E tudo por quê? Às vezes você pode estar no grupo onde está Deus, no grupo onde está Cristo Jesus, mas o meu e o seu coração vai agir de forma muitas vezes diferente da vontade de Deus. Eles passaram todo o tempo com Cristo, e Cristo ensinando, Cristo exortando. Quais são os valores daqueles que já foram salvos em Cristo Jesus? Quais são os valores daqueles que já fazem parte do reino? Mas pelo jeito João até aqui não tinha entendido. João está levando em conta aqui, meus irmãos, um assunto que nós vamos ver muito ao longo desse estudo de hoje, desse sermão. Um pecado chamado orgulho. Por que Deus trata essa questão do orgulho, a questão da soberba, da minha, da sua vida, em diversos textos, desde Gênesis até Apocalipse? Porque será que isso é uma coisa que não tem tanta relevância na vida de um servo? Ou será que Deus sabe que isso é um dos principais problemas que habita dentro do meu e do seu coração? A pergunta que se faz é: existe alguém que não é orgulhoso? Sim ou não? Não. Todos nós, sem exceção alguma, temos esse pecado do orgulho dentro do nosso coração. E não era diferente com João. Pelo simples fato dele olhar para uma pessoa que não fazia parte do seu círculo, e aqui trazendo para mim, para a sua realidade, isso pode ser no nosso emprego, isso pode ser no nosso trabalho, isso pode ser na escola, na faculdade, dentro da nossa própria família. Nós olhamos para uma pessoa que não faz parte do nosso círculo, e ao invés de fazer o que Cristo nos ensina, que é amar o próximo como a nós mesmos, o que o nosso orgulho faz? Primeiro, você pode até amar ele depois que você convive com ele, depois que você aprende muitas coisas boas com essa pessoa, que você entende que tudo aquilo que você tinha em concepção a respeito dele, aquilo não procede, você passa até a gostar, você passa até a amar essa pessoa. Mas geralmente nós olhamos com esse olhar de João. Não, mestre, ele não faz parte do nosso grupo, ele não faz parte da nossa patota. E por isso, mestre, para ele não fazer parte do nosso grupo, o que eu fiz? Eu mandei ele se calar mesmo. Onde já se viu? Falar em nome do nosso Jesus Cristo e expulsar demônios? Não. Isso é uma prerrogativa que o Senhor deu para nós, mestre. Para ele não. Meus irmãos, a visão nossa de discipulado às vezes é muito deturpada por conta desse pecado. O apóstolo João, ele evidenciou isso nesses versos, quando ele proíbe essa pessoa de não proferir o nome santo de Cristo Jesus para fazer uma boa ação para um que necessitava. Continuando a leitura, acompanhe comigo o verso 39. O que Jesus respondeu a ele? Jesus, porém, respondeu: não o proibais, não o proibais. Ninguém há que realize um milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Meus irmãos, Cristo Jesus está ensinando aqui que se o meu e o seu valor, que habita dentro do meu e do seu coração, mesmo que ele seja bom, se você tirar os olhos do Senhor, o pecado nos vence. Ele está ensinando aqui, não só para João, mas para os outros discípulos também, que qualquer pessoa que genuinamente realizar qualquer feito no nome de Jesus, o impacto disso na sua vida vai ser tão grande, mas tão grande, que ele não será capaz de proferir nada contrário ao nome santo de Deus. E aqui eu vou abrir um parênteses bem grande, para a gente falar um pouco da nossa realidade como igreja. Não falo realidade, estou falando realidade no contexto que nós vivemos como crentes em Cristo Jesus no nosso país. Quantas pessoas por aí que você vê que fazem milagres à torta e à direita? São poucos?
Meus irmãos, liga a TV, abra o seu celular, abra a sua rede social, que você vai ver a quantidade de pessoas que realizam milagres estrondosos, milagres assim incompreensíveis para mim e para você. A pergunta que se faz é o seguinte: será que tudo isso, apesar de ser colocado no nome de Jesus, isso é verdade? O que vocês acham? Será que tudo isso vem realmente do Senhor? E por que eu faço a pergunta? Porque quando você analisa a vida de um servo, você não pode ficar olhando somente para o que ele faz de sobrenatural. Mas e a vida desse servo? Será que condiz com a realidade que ele profere? Será que a motivação do coração dessa pessoa é uma motivação do reino? Será que existe algum valor pautado ali, que é um valor do reino? Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós vivemos uma época que o próprio Cristo falou, que muitos falsos mestres se levantarão e tentarão enganar até aqueles que foram eleitos em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando o Cristo disse que tentar enganar, nós sabemos que no fim das contas, um salvo em Cristo Jesus, ele herdará o céu. Mas como eu disse com relação ao filho, meus irmãos, o inimigo, ele tem um poder de distração muito grande. Você pode passar o tempo de uma vida inteira olhando para coisas achando que é do alto, olhando para coisas que são valores que estão formando a sua identidade cristã, e na realidade você está caminhando a passos largos a cada dia para mais e mais distante do Senhor. Meus irmãos, Deus tem capacidade de fazer o que Ele quer. O que Ele quer. Deus realiza milagres? Sim. Deus age sobrenaturalmente na vida da sua vida? Sim. Mas tudo isso, meus irmãos, existe valores por trás. E os valores de Deus, eles são eternos. Se eu e você, nós olharmos os valores do Senhor e não conseguimos enxergar esses valores na vida daquele que profere e que faz os maiores milagres que você pode imaginar, meus irmãos, afaste-se dali. Afaste-se. Deus está falando aqui para o apóstolo João: não proibais ninguém há que realize um milagre em meu nome verdadeiramente e possa logo depois falar mal de mim. Meus irmãos, aquele que realmente serve a Deus, ele pode ser usado como instrumento do Senhor. Nós vimos várias situações em que somente a explicação sobrenatural é possível, porque a lógica humana já havia terminado, e Deus age no meio do seu povo. E Deus age através do seu povo, até com os ímpios lá fora. Mas os valores a qual tudo isso está pautado, meus irmãos, são os valores do reino e não valores da terra. Se você olhar para aquele que profere, que faça o maior evento que você pode imaginar, mas se os valores deles estiverem pautados nas coisas terrenas, se o objetivo deles não for o objetivo de servir e glorificar o nome de Deus, se a motivação do coração dele estiver alicerçada em qualquer outra situação que não realmente fazer a vontade do Senhor, meus irmãos, afaste-se dali. Não brigue com isso, porque de valores equivocados, o meu e seu coração já está cheio. Nós temos que nos esvaziar disso e encher os valores corretos do reino. Amém? Lê comigo o verso 40. Pois quem não é contra nós, é por nós. 41. Assim, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Meus irmãos, Deus pode usar até as forças das trevas para a honra e para a glória do nome dele. Porque os valores do Senhor, os valores do reino de Deus, Deus lida e usa segundo o seu propósito, da forma e do jeito que Ele decidir.
Agora, em se tratando de igreja, eu e você, nós temos que ter os nossos valores todos alicerçados na palavra do Senhor, para que quando chegar o momento, quando chegar uma oportunidade, e isso pode acontecer a qualquer instante, de eu e você sermos usados por Deus como instrumentos para a sua obra, meus irmãos, que os valores do reino estejam habitando dentro do meu e do seu coração. Amém, irmãos? Nós não podemos deixar que nenhum valor que não faça parte do reino de Deus, que não faça parte do Senhor, habitar no meu e no seu coração, em qualquer situação em que nós estivermos envolvidos, para sermos instrumentos. Sabe por quê? Porque o meu e o seu coração, ele vai falar mais alto. Nós vemos por aí tantas pessoas que fazem bem aos outros e usam até o nome de Cristo para isso. Mas para analisar, qual que é a real motivação que ele tem? É realmente glorificar o nome de Deus? É realmente glorificar o nome de Cristo? É realmente dar honras a Deus? Ou ele está sempre esperando aquele confetezinho no final? Quando Cristo salva alguém, quando Cristo traz alguém para dentro do reino, para ensinar os seus valores, aí sim, Efésios 2 diz que as boas obras irão começar, porque os valores que estão dentro do meio do seu coração serão todos ressignificados pelo poder do Evangelho. Aí tudo que você fizer, seja na igreja ou seja fora da igreja, será sim para a honra e para a glória de Deus, porque antes disso sempre terá uma motivação que não vem de nenhum valor do reino. Nós temos várias denominações por aí, que se for olhar, se for comparar com a gente, com o Batista, por exemplo, meus irmãos, dá um coro em nós na questão de ajudar as pessoas, sem sombra de dúvidas. Nós temos que nos esforçar muito mais nisso, mas nós sabemos que tem denominações por aí que, olha, fazem realmente a diferença na vida de muitas pessoas. Mas a grande pergunta que fica é: será que o valor que está sendo pautado aquilo é um valor do reino? Ou há sempre algum interesse por trás? E aqui eu vou abrir para a gente agora. Muitos de nós, às vezes, fazemos obras em nome de Cristo Jesus, em nome da igreja, buscando fazer a honra, a glória de Deus, fazer a vontade de Deus através daquela ação, mas no fundo, no meio do seu coração, sempre tem aquele desejo do quê? De trazer essa pessoa para a igreja. É ou não é? A gente vai, faz tudo aquilo que tem que fazer. Meus irmãos, agora deixa eu fazer uma pergunta. Aquela pessoa que você passou anos ajudando, até financeiramente, aí ela chega para você e do dia para a noite te manda as favas. Não quer que você nem passe na frente da casa dela. Aí eu pergunto, como que fica o meu e o seu coração diante disso? Você vai continuar olhando para aquela pessoa da mesma forma? Será que eu e você temos essa capacidade de olhar com amor para aquela pessoa, com valores que são do reino, dentro do nosso coração, e amar aquela pessoa, apesar de tudo que ela está fazendo contra nós? Naturalmente, o meu e o seu coração vai julgar ela como uma pessoa o quê? Ingrata. E a partir daí, meus irmãos, você pode ter certeza, nem que ela venha depois se rastejando, a gente vai tratar ela da mesma forma como a gente trataria se não tivesse acontecido isso. Meus irmãos, esse valor, ele não pode agir dessa forma. Nós temos um valor dentro do nosso coração, dado por Deus, de amar o próximo, independentemente do próximo, independentemente do que ele possa ou não fazer para mim, para você. Porque se eu faço alguma coisa para alguém, se eu ajudo financeiramente, se eu levo alimento, se eu levo para o hospital e querendo alguma coisa em troca, meus irmãos, isso não é amar o próximo. Isso é assistencialismo barato. E no fim você vai querer sempre o quê? Elogio.
Meus irmãos, os valores do reino, eles são dados por Deus para que na nossa vida como servo, ela seja frutífera, que os frutos do Espírito sejam visíveis na minha e na sua vida. Pois aquele que não é contra Cristo Jesus, ele é por Cristo Jesus, mesmo que ele não saiba. Deus pode usar não só você, mas qualquer um outro aí de fora, para o louvor da glória dele. E quando ele usa eu e você, que já fazemos parte do reino, meus irmãos, eu e você temos que ter o nosso coração, os nossos valores pautados na vontade de Deus, porque senão o meu e o seu coração nos derrubará. Amém, irmãos? Temos que tomar muito cuidado com isso. Jesus continua: assim qualquer pessoa que puder de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade eu vos digo, e de modo nenhum perderá a sua recompensa. Vocês entenderam? Você quer recompensa? Você quer sentir esse sentimento de gratidão no seu coração? Faça a vontade de Deus, não esperando recompensa, porque a sua recompensa, a minha recompensa, quem dá é o Senhor, irmãos. Amém, igreja? É Cristo Jesus. A minha e a sua recompensa já nos foi dada na cruz de Cristo Jesus. Mas a gente, muitas vezes, a gente não age dessa forma. Nós fazemos, quando eu falo fazemos, eu estou falando de um círculo bem próximo a gente como igreja. Muitas vezes nós fazemos aquilo por irmão, fazemos algo ajudando alguém, e ai dessa pessoa, se ela sequer não colocar no Facebook dela: olha fulano, marcar você, obrigado por aquilo. Você vai passar o resto do mês arrastando uma bola de ferro desse tamanho, ainda falando mal dessa pessoa para os outros, chamando ela de ingrata. Isso não é o valor do reino. Isso gera tropeços, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas também. Temos que tomar muito cuidado com isso. Amém, irmãos? Lê comigo o verso 42. Quem, porém, fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. Meus irmãos, o meu e o seu valor pautado em Cristo Jesus é para servir a Deus. Mas quando o meu e o seu valor está pautado nas coisas desse mundo, e mesmo assim nós vamos servir a Deus, mas com o valor pautado no lugar errado, o que você acha que vai acontecer depois? Você acha que tudo vai girar para a honra e para a glória de Deus? Não. Vai girar em torno da minha e da sua honra, da minha e da sua glória. E aqui, quem porém quiser tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. Será que vocês sabem o que é uma pedra de moinho? Quem aqui já viu uma pedra de moinho? Meus irmãos, uma pedra de moinho, eu acho que um guindaste aí de sei lá quantas toneladas seria necessário para levantar essa pedra. Era uma pedra que os animais, vários animais rodavam com ela para ela triturar os alimentos sólidos, alimentos duros. Ela moía tudo o que você colocasse naquele lugar ali. Portanto, irmãos, é uma pedra pesada. É uma pedra grande e uma pedra pesada. E olha o que Cristo está falando para aquele que mantém o seu valor alicerçado nas coisas do mundo e não nas coisas do reino. Presta atenção. Assim qualquer pessoa que vos der, aliás, quem porém quiser tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. Ou seja, vocês têm ideia do tamanho da bronca que você está arrumando para si, fazendo aquele que tem que se aproximar do reino, e Deus está querendo usar você através dos valores que Ele coloca no seu coração, e você, ao invés de trazer ele para dentro do reino, você coloca ele para fora. Será que seria melhor você pegar uma pedra de moinho, pendurar no seu pescoço e ser lançado ao mar,
do que enfrentar o que virá para você. É isso que eu estou falando. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Os valores do reino têm que evidenciar o reino e não se transformar em pedra de tropeço na vida daqueles que necessitam estar com Cristo Jesus. Amém? Imagine se você, o dia que você foi evangelizado, a pessoa que fosse evangelizar você lidasse com você com os valores da terra e não os do céu. Eu tenho plena convicção que muito, mas muito provavelmente você não estaria aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Deus é muito claro em colocar a questão da seriedade disso. Não brinque com isso. Os valores do reino têm que ser passados através da minha e da sua vida. Da forma como eu e você aprendemos com Cristo, e eu e você temos que evangelizar segundo a ótica de Deus, para fazer com que as pessoas se acheguem a Ele e não colocar empecilhos através de valores equivocados que possa ainda estar dentro do meu e do seu coração. Amém, irmãos? Cristo agora vai falar a respeito de valores mundanos que eu e você temos no nosso coração e que, meus irmãos, nós temos que arrancar a todo custo. Leia comigo o verso 43. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Meus irmãos, a coisa aqui, ela é tão séria. Cristo, ele tá usando uma figura de linguagem aqui, para exemplificar o que? A seriedade disso. A seriedade daquele que se diz fazer parte do reino, mas que ainda dentro do seu coração habita os valores do mundo. Se você fizer alguém tropeçar por conta dos valores equivocados que você tem no seu coração e não os valores do reino, é melhor que você pegue uma pedra de moinho, coloque no seu pescoço e se lance ao mar. E se você fizer um desses pequeninos tropeçarem, se a tua mão for um instrumento para que isso aconteça, Deus está falando, é melhor que você corte ela. Você corte a sua mão, entre no reino de Deus, defeituoso, do que tendo as duas e mantendo os seus valores firmados nas coisas da terra e ir para o inferno. Ele diz aqui, verso 44, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Será que esse é um assunto sério que Deus está tratando? Meus irmãos, lembra que ele está falando para quem aqui? Para o apóstolo João. O apóstolo João. Será que isso tinha importância? Acompanhe comigo a leitura do verso 45. Se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares na vida aleijado do que tendo dois pés e ser jogado no inferno. Verso 46. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Meus irmãos, se a tua mão te fizer tropeçar, se a tua mão quando fala que te fizer tropeçar, Cristo está apontando, ele está falando com relação aos valores. Lembra que ele acabou de falar, ai de você se você fizer qualquer coisa nesse sentido com os pequeninos, ou seja, com aqueles que fazem parte do reino e que foi dado a você a prerrogativa de ir falar sobre Cristo Jesus, mas você, com os valores equivocados, ao invés de trazer ele para o reino, você o afasta. E Deus diz aqui, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Depois ele repete no 46, onde o seu verme
o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Será que isso é algo sem relevância para mim e para a sua vida? Se Deus está falando com tanta ênfase aqui, meus irmãos, é preferível que você arranque a sua mão, encalejado no reino, do que se manter com os valores equivocados e ir para o inferno. É preferível que você arranque o seu pé. Se o teu pé te faz tropeçar, se você tem que ir ao encontro das pessoas, no valor que Deus deu e colocou no seu coração, mas você por preguiça, por ócio, por não querer aproveitar a oportunidade de Deus, se o teu pé te faz tropeçar, é melhor que você arranque o seu pé. E entre no reino de Deus aleijado. Meus irmãos, isso não é brincadeira. Quando eu e você estamos em casa, pensa comigo, domingo, depois do almoço, a esposa ou a mãe fez aquela comida maravilhosa, sensacional, e comemos, mas comemos, olha, de encher a barriga daquele jeito. E logo em seguida, domingo, agora eu vou tirar aquele cochilo, vai chegar bem ao culto, para ouvir a palavra de Deus, e você se preparando para a cama gostosa, quentinha. Chega o irmão e fala assim: irmão, tem um irmãozinho lá do outro lado da cidade que precisa ouvir a palavra de Deus. Eu vim aqui convidar o irmão. Se o irmão não quer ir lá comigo agora para a gente falar acerca de Cristo, ele está ávido pelo Evangelho. E aí, irmãos? Será que eu e você vamos com toda a alegria do nosso coração, olhando para aquela cama quentinha e olhando para aquela rua, aquele sol de 1h da tarde, cumprir a vontade de Deus, o chamado a qual aquele Deus te chamou? Sim ou não? O que o seu coração vai gritar? Primeira coisa que vem na nossa mente: não, preciso dar uma desculpa. Nossa, como é que eu vou agora, com a barriga desse jeito, caminhar até lá? E você olha para a cama olha para você. Você olha para a cama olha para você. Olha, eu estou para ver aquele servo que nem pisca com relação a isso. A grande maioria de nós fará com que o nosso pé tropece. Nós não iremos. Nós vamos marcar com... Não, fala para aquele irmão que amanhã ele trabalha. Dia que não trabalha, eu vou lá depois, não tem problema. Eu pego você na sua casa, eu vou de carro lá, pego o meu cunhado tem carro, te passa depois. Mas você não quer deixar a sua cama quentinha, a sua cama confortável, para sair ao longo do dia, 1h da tarde, com aquele sol, caminhando a cidade inteira para ir fazer a vontade de Deus. Aí a pergunta que fica é: onde que está o valor do reino? Meus irmãos, nós não podemos brincar com o nosso coração. Nosso coração ele vai sempre colocar o valor da terra, se sobrepondo ao valor do reino. Amém? Se o teu pé te tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida aleijado do que tendo 2 pés ser jogado no inferno. Verso 46, onde o seu verme, por que Cristo fala o seu verme aqui? Você percebeu que ele usa uma expressão aqui diferente, o seu verme? Isso aqui nos faz pensar, irmãos, que aquele que não faz parte do reino, que vai receber a ira e a justiça de Deus, Deus está preparando as coisas de modo especial para cada um deles. Não vai achando que é tudo a granel aleatório, não. Deus, na sua magnitude, Ele está preparando o verme para cada um daquele que não estiver com seus valores pautados no reino. O seu verme, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Meus irmãos, Deus não lida de forma pessoal comigo e com você acerca da salvação. Amém? Não é assim? Pois Deus vai lidar de forma pessoal, de
forma pessoal com todo aquele que não fizer parte do reino. Esse verso deixa muito claro que o mesmo cuidado que Deus está tendo comigo e com você, te dando a oportunidade de uma vida inteira de ser servo, de aprender a servir, de aprender todos os valores do reino, esse mesmo cuidado Ele vai ter com aqueles que não derem ouvidos a isso. Verso 47, lê comigo. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho só, do que tendo dois e ser lançado no inferno. Novamente aqui, verso 48, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Meus irmãos, se tem uma coisa que faz você tropeçar, é o meu e o seu olho. Se tem uma coisa que crente é bom, é de louvar e agradecer o nome de Deus e parecer super espiritual quando nós estamos na igreja e quando nós estamos na frente dos outros. Mas a pergunta que fica é: esse valor que está no meio do seu coração, que é expresso quando eu e você estamos na frente dos irmãos, na frente das pessoas, é o mesmo valor que pauta eu e você quando eu e você estamos sozinhos? Faz uma autoanálise da sua vida agora. Aonde você tem colocado o seu olhar? Quais são os valores que são pautados no seu coração e que induz o seu olhar? Será que eu e você estamos olhando tudo segundo a ótica de Deus? Será que eu e você estamos olhando tudo e para tudo segundo o princípio do reino? Meus irmãos, quando eu e você nos perdemos com o olhar, e aqui são várias oportunidades que nós temos, que o diabo coloca aí fora da minha, na sua vida, mas eu vou trazer uma realidade bem comum minha e sua agora, tá? Vamos lá. O seu celular, o meu e o seu celular. Meus irmãos, a comunicação que Deus criou, ela pode ser uma bênção maravilhosa, mas ela pode ser um instrumento literalmente para trazer a desgraça dentro da minha e da sua vida. A pergunta que se fica é o seguinte: tudo o que você está vendo hoje, através do seu celular, eu não vou abrir para a televisão, não vou abrir para a revista, para nada, vou ficar só na esfera do celular. Tudo que você está vendo hoje através do seu celular, seja em rede social, seja em tudo, é para a honra e para a glória de Deus. Pare e pense. Mas não, pastor, o pessoal que mandou para mim no grupo, é normal, eu estou no grupo lá dos homens do futebol, e o pessoal manda, eu acabo vendo mesmo, porque o pessoal manda. O seu valor está pautado pelo grupo do futebol? Não, mas as amigas, a gente se reúne, o pessoal da faculdade, elas acabam mandando, eu acabo vendo de vez em quando, eu estou passando para ver as notícias ali, e se aparece alguma coisa. Meus irmãos, presta atenção, vocês não podem brigar com o nosso coração. A gente até buscando fazer a vontade de Deus, levando os princípios do reino a sério, os valores que Deus colocou no meio do seu coração, através da sua palavra. Quando passa algo indecente na minha timeline, na sua timeline, você passa o olho para cima, ou você vai lá em cima de novo buscar para ver o que está ali? Nós somos muito bons em disfarçar. Eu estou do lado da minha esposa, estou do lado do meu marido, do meu pai e da minha mãe, e apareceu um negócio, e automaticamente joga lá para cima, mas você fica assim, contando. Foi 15 vezes que eu passei o dedo. E aí você para ali, aí você começa a ler alguma coisa totalmente aleatória para ganhar tempo, até que alguém se afaste, aí você vai lá e começa a voltar, até chegar naquilo que o seu coração gritou para que o seu olho veja. Meus irmãos, se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho só,
do que tendo os dois ser lançados no inferno. Não brinque com o seu olhar. Meus irmãos, o olhar do ser humano é a porta de entrada para tantos e tantos pecados. Uma pessoa não trai a outra, um marido não trai a esposa, uma esposa não trai o marido, a namorada não trai o namorado, simplesmente porque ele acordou e falou assim: não, hoje eu vou trair minha esposa, hoje eu vou trair meu marido. Sabe onde tudo começa? No olhar. É no olhar. É na forma como você olha para alguém, é na forma como você percebe o olhar de alguém, é na forma a qual você se dirige às pessoas através do seu olhar. Os nossos olhos, meus irmãos, eles foram feitos para nós olharmos a grandeza de Deus. Mas nós usamos, na maioria das vezes, os nossos olhos para satisfazer o desejo da minha e da sua carne. Tendo dois olhos e ser lançados no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Meus irmãos, cuidado com isso. Quando você estiver diante de algum problema assim, se você recebeu alguma coisa de alguém, eu não vou nem falar de você e o seu coração ter ido buscar isso. Não vou entrar nesse mérito, que eu acho que isso por si só, você já sabe que você já está pisando na bola grandemente com Deus. Você tem que dobrar o seu joelho e realmente, Senhor, me perdoa, porque o meu coração me fez pecar contra ti. Mas nós somos muito bons de querer dar desculpa nisso quando nós recebemos de alguém. Já perceberam? Meus irmãos, é a mesma coisa. O que não pode ser visto no que você vai, é o que não pode ser visto no que vem até você. Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Meus irmãos, tomem cuidado com isso. Amém, igreja? Verso 49. Porque cada um será salgado com fogo. Olha que interessante. Cristo usa uma expressão aqui que conversei muito a respeito disso com a minha esposa essa semana, preparando o estudo das crianças lá. Porque ele usa uma expressão que não é tão comum para eu e você entender, mas para a cabeça de um judeu, ele ia entender muito bem isso daqui. Porque cada um será salgado com fogo. Vamos lá, o sal. O sal, ele tem basicamente duas características. A primeira é do que? De temperar, concorda? E a segunda? Conservar. Antigamente não tinha geladeira, quem lembra disso? Quem pegou essa época que não tinha geladeira? Como que se fazia para conservar os alimentos? Um sal. E aqui Cristo está usando brilhantemente essas duas figuras de linguagem para evidenciar, meus irmãos, eu fico impressionado com a inteligência de Cristo. Porque cada um será salgado com fogo. O sentido de salgado aqui, que Cristo está falando, é no sentido de conservar. O fogo, quando você pega o ouro, por exemplo, e você vai jogar ele, o ourives, que trabalha com ouro, ele coloca lá no negócio e lança a chama em cima do fogo, não é isso? Para que ele faz isso? Para depurar aquele metal, e tudo que não presta de sujeira, tudo que não tem valor naquilo, se queima no fogo, e resta apenas o que? O metal puro. Da mesma forma, Cristo está fazendo isso comigo e com você. E Ele fala com relação ao sal, para que nós mantenhamos o nosso coração, o que Ele está fazendo comigo e com você, a cada dia da minha e da sua vida, colocando os valores corretos no meu e no seu coração, os valores de quem faz parte do reino. Ele está queimando na minha e na sua vida toda e qualquer impureza que ainda resta no meio do seu coração.
para que reine apenas Cristo Jesus dentro da minha e da sua vida. Aí ele fala: conserve isso, como o sal conserva o alimento. Eu estou fazendo isso a cada dia da sua vida, eliminando toda e qualquer impureza de dentro do seu coração. Conserve isso. Conserve isso. Porque os valores do meu reino, domingo após domingo, quarta após quarta, dia após dia, eu estou colocando a cada dia dentro do seu coração. Eu estou queimando a cada dia dentro do seu coração, tirando de dentro dele toda e qualquer impureza, para que você conserve os valores que fazem parte do meu reino. Amém, irmãos? Porque cada um será salgado com fogo. Quem olha isso aqui não vê sentido algum, mas é isso que Cristo está dizendo, que aquilo que Ele elimina da sua vida, meus irmãos, não traga de volta. Se a tua mão te faz pecar, é preferível que você arranque ela. Se o teu pé que te faz pecar, entre no reino mancando. Se o teu olho te faz pecar, entre no reino com um olho só, se preciso for. Mas entre no reino. Entre no reino. Não brigue com isso. Porque da mesma forma que Deus cuida de forma pessoal da salvação de cada um, Deus está cuidando de forma pessoal da condenação de todo aquele que não dá ouvidos a Ele. Amém, igreja? Verso 50. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como recuperar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e perseverar na paz uns com os outros. Meus irmãos, uma comida, quando você pega o sal e joga ali no tempero certinho, é ou não é gostoso? Agora pensa comigo, você pegou o sal e jogou na comida inteira, e você comeu. Ué, aí você foi lá, pegou mais sal e jogou na comida, experimentou. Ué, você vai lá e pegou uma colher agora, encheu a colher de sal, tacou dentro do feijão, pegou o feijão e... Ué, o que você vai fazer com aquele sal? Responde para mim, o que você vai fazer com aquele sal? Vai para o lixo, é ou não é? Pois é, irmãos, de que vale um servo que se diz fazer parte do reino, mas sem valor algum? Que vale uma pessoa se dizer parte do reino, salvo em Cristo Jesus, mas você não vê um valor sequer de Deus na vida dessa pessoa? Meus irmãos, Cristo está alertando eu e você aqui, que os valores do reino, Ele está colocando no meio do seu coração, todo santo dia. Todo dia cedo, quando você abre a sua rede social, quando você abre o seu WhatsApp, está lá. Enquanto eu estiver aqui, nessa igreja, quer você goste ou não, você vai receber a palavra de Deus todo dia cedo. Somente o dia que Deus não permitir mais que isso aconteça, que eu não vou colocar, mas eu tenho plena convicção que Deus levantará outro servo para fazer a mesma coisa, porque Ele vem colocando dia após dia todos os valores do reino na palma da sua mão. E a pergunta que fica é: você lê? Você absorve aquilo? Você começa o dia fazendo aquela oração do final ali? Isso eu vou deixar de forma bem pessoal para você analisar, irmãos. E lembre-se, Deus, Ele dá a oportunidade de uma vida inteira. Ele passa uma vida inteira tirando toda e qualquer impureza do meio do seu coração, plantando todo e qualquer valor do reino de Deus dentro do meio do seu coração. Mas a pergunta que fica é: será que o meu coração, será que o terreno do
meu coração, eu estou preparando ele a cada dia para receber essa semente? Meus irmãos, os valores do reino, eles já existem. Eles sempre existiram. Sabe por quê? Porque Deus, ele é eterno. Valores do reino e valores de Deus é a mesma coisa. Faça a vontade do Senhor, porque Ele está purificando você a cada dia. Conserve no seu coração tudo aquilo que faz parte do reino, porque para aquele que não faz parte do reino, Deus está cuidando de forma pessoal de tudo aquilo que Ele irá encontrar quando Cristo Jesus vier. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude nisso. Não é fácil. Os valores desse mundo, ele tende a nos engolir a cada dia que passa. Mas em Cristo Jesus, no sacrifício que Cristo fez naquela cruz, por mim e por você, eu e você temos plenas condições de vencer esses valores deturpados que o inimigo coloca no mundo e tenta infiltrar dentro do meu e do seu coração. Amém? Amém. Deus ajude nisso a cada dia. Abaixe sua cabeça. Glória a Deus.